Olá, meu nome é Juliane Fernandes, trabalho na divisão de capacitações do Departamento de Informática da Secretaria de Educação e hoje eu vou apresentar para vocês as funcionalidades do sistema CIPEX, que é o sistema que cuida da tramitação de documentos da Prefeitura de Guarulhos. Vamos ao vídeo? Para acessar o sistema CIPEX, você vai digitar o endereço tecnologiacidadã.com.br. Nessa tela, você vai clicar no ícone Serviços Internos e em seguida em Expediente Mais Fácil. O sistema vai trazer a tela de login, onde você vai digitar o seu nome de usuário e a sua senha. Em seguida, clicar no botão Acessar. O sistema vai trazer a tela de seleção de unidade, onde você vai pesquisar a sua unidade nos campos do quadro acima ou selecionar a sua unidade nos itens do quadro abaixo. Caso a sua unidade já esteja relacionada, basta clicar em Selecionar. Essa é a tela inicial do sistema. Nela nós temos a identificação da unidade aqui em cima. Temos o botão Início, onde independente da tela do sistema que você estiver trabalhando, ele retorna para essa tela inicial. Temos o botão Troca de unidade, onde o sistema retorna para aquela tela de seleção da unidade. E o botão Sair, para sair do sistema com segurança. Logo abaixo nós temos a barra de menu de funcionalidades, onde estão concentradas todas as funcionalidades do sistema. Depois, do lado esquerdo, nós temos a área de menu rápido, onde o sistema concentra algumas funcionalidades e seus atalhos. No centro, do lado mais à esquerda, nós temos a área de recebimento de expedientes, onde o sistema, primeiramente, dá os campos de pesquisa de expedientes a serem recebidos e abaixo, os expedientes que foram encaminhados para a sua unidade e você precisa receber no sistema. Do lado direito, nós temos os campos de pesquisa de documentos a serem despachados ou que estão na sua unidade. E mais abaixo, a relação desses documentos que estão na sua unidade, que podem ser despachados ou encerrados. E finalmente nós temos aqui, no cantinho esquerdo mais abaixo, o total de expedientes parados na unidade, independente se ele foi gerado pela sua unidade ou foi recebido. Ao lado dos expedientes para despacho, expedientes que estão na minha unidade, eu tenho os documentos a serem recebidos por mim ou pela minha unidade. Então, aqui do lado direito, nessa lista de documentos, são documentos que foram tramitados para a minha unidade via sistema e eu preciso recebê-los. Lembrando que eu só posso receber um documento se ele estiver realmente na minha unidade fisicamente. Então, a partir do momento que eu recebi aquele documento, eu informo via sistema que ele está na minha unidade. Como que eu posso saber qual é esse documento? Como eu vou identificá-lo? Eu tenho aqui o número do CIPEX, a data da tramitação, o ano de geração daquele CIPEX e descrição, onde se eu parar o mouse em cima deste ícone, ele vai me trazer ali uma breve descrição do documento, que é aquela descrição que a gente digita ao abrir um expediente. Então, eu identificando o documento, eu posso selecionar um ou mais de um por vez, ou todos clicando aqui em cima. Eu vou selecionar um desta vez. E no final da lista tem o botão Receber expediente. O expediente vai ser movido aqui para o lado direito, no caso foi esse documento. E eu posso depois tratá-lo como cota despacho, para tramitar para uma outra unidade ou para responder, ou anexar alguma informação. Se eu, por acaso, movimentei como recebido um documento erroneamente, o sistema ainda permite, nesses primeiros momentos, clicar em cancelar recebimento nesse xizinho vermelho. Então, se eu recebi errado, eu clico em cancelar e ele volta para a área de documentos a serem recebidos. Assim como na área de pesquisa de documentos na minha unidade, eu também tenho a pesquisa de documentos para recebimento,
onde eu posso fazer a pesquisa por ano ou por um expediente específico. Na tela inicial do sistema, como eu falei anteriormente, nós temos aqui do lado direito os expedientes que estão para despacho para o meu usuário, para a minha unidade. No caso aqui são expedientes que estão parados na minha unidade. Como é que eu entendo como esses expedientes estão parados? Por exemplo, aqui eu tenho uma seleção, uma relação de 13 documentos parados na minha unidade, porém, se você for aqui do lado esquerdo, ele me diz que há 22 documentos parados na minha unidade. Porque aqui em cima, nos campos de pesquisa para despacho, o sistema aponta que eu estou pesquisando apenas os de 2019. Os demais podem ser de anos anteriores. Então, se eu digitar, por exemplo, 2018 e clicar em pesquisar, o sistema vai trazer ali os outros documentos que estão parados na minha unidade já há mais algum tempo. Aqui em dias parados, ele identifica, por exemplo, há quantos dias aquele documento está parado na minha unidade. Temos o exemplo aqui de documentos que estão há mais de 100 dias parados na unidade. Então, aqui nós temos 9 documentos de 2018, mais 13 documentos de 2019. Certo? Isso dá o total lá de expedientes parados na unidade, que eu sempre devo observar o número. Além de verificar pela tela inicial, eu posso pesquisar por expediente, aqui na área de menu, e expedientes na unidade, onde ele traz também a relação de documentos que estão parados na minha unidade, sejam eles criados por mim, pelo meu usuário ou pela minha unidade, ou que foram recebidos. Se eu for pelo atalho do menu rápido, aqui em expedientes da unidade, ele também vai para aquela mesma tela. Se eu precisar movimentar esse documento que eu quero, é só vir em cota despacho, aqui na linha do documento, e fazer a tramitação para a unidade que você desejar. Inicialmente, para gerar um expediente, você pode selecionar na área de menu expediente e abertura de expediente por unidade, ou no menu rápido, abertura de expediente por unidade. O sistema vai trazer a tela de geração de expediente, onde a primeira informação disponível é último expediente gerado. Esse expediente, esse número de expediente, não é necessariamente o número de expediente que você está tratando. Não é o expediente que você gerou. Como o sistema ele gerencia todos os expedientes, todos os documentos da prefeitura, então qualquer unidade de qualquer secretaria pode ter gerado esse último expediente, porque ele considera uma relação única de números. Então essa é só uma informação de que o último expediente gerado no CIPEX foi este número. Depois nós temos a unidade responsável, que foi a unidade que você identificou lá no início. Em seguida, nós temos o campo tipo de responsabilidade. Por padrão, o sistema vai trazer ProGuaru selecionado. Você vai ali identificar o seu tipo de responsabilidade. Selecione o que mais aproximar da sua função ou da sua responsabilidade. Pode ser, por exemplo, gerência, fornecedor ou servidor PMG, por exemplo. Em seguida, você vai selecionar o tipo de documento, se é um boleto, se é uma folha de frequência, se é um memorando circular. Eu vou selecionar aqui memorando como exemplo. Depois eu vou identificar o número desse documento. Esse número é o número de controle interno da sua unidade. Cada unidade possui um número de controle e você vai identificar o número de controle do seu documento para a sua unidade. Em seguida, nós temos tipo de expediente. Se você for de uma unidade da prefeitura, você vai selecionar Guarulhos. Ou, se você for de IPREF, selecionar IPREF. Assunto. Esse campo ele é definido por um código. Caso você não saiba o código do assunto que você necessita, você pode clicar na lupinha, no campo pesquisar. O sistema vai trazer a janela de pesquisa
de assunto. Então, ele traz inúmeros tipos de assunto, onde você vai pesquisar aquilo que mais se aproxima do assunto do seu documento. Eu vou digitar, por exemplo, treinamento e clico em pesquisar. Sempre que você for pesquisar esse assunto, é importante deixar o menos genérico possível, tá? Para que o documento possa ser pesquisado por assunto mais facilmente depois. Depois que identificar o assunto, eu clico no título dele. E o sistema preenche automaticamente aqui com o código e a descrição do assunto. E por último, eu vou no campo descrição, onde eu vou redigir o conteúdo desse documento. Não precisa ser o documento na íntegra, porém com o máximo de informações possíveis para que esse documento possa ser identificado no recebimento pela outra unidade. Eu digito então o conteúdo desse documento com as principais informações e, por fim, eu clico em gerar expediente. O sistema vai gerar um número de expediente para mim, que é esse em negrito, no quadro de expedientes, no quadro de funcionalidade dos campos de expediente, logo acima dos campos que eu preenchi. Então, esse é o número do expediente desse documento que eu criei, que eu posso depois acompanhar o seu andamento. Após gerar o número de CPEX, gerar esse documento, o sistema vai trazer novos recursos na tela que você cadastrou o documento. Dentre eles, o recurso Anexos, onde você pode anexar qualquer documento para complementação desse expediente. Então, para anexar, você clica em Criar. O sistema vai trazer uma segunda tela, onde você vai informar a descrição do documento, dizer do que se trata aquele documento, se é um memorando, se é um relatório, por exemplo. Depois você vai selecionar o documento no seu computador. Clica no botão Escolher Arquivo, identifica onde está esse documento e seleciona. O sistema vai trazer ali a informação com o nome do documento que você salvou. Aqui a gente ainda tem a informação sigilosa como possibilidade, onde você vai informar que esse documento é sigiloso e só vai ser acessível para algumas pessoas ou para uma pessoa específica ou para uma unidade específica. Clicando em sigiloso, então, eu clico aqui em Criar e o sistema traz as informações para eu selecionar a unidade que vai receber esse documento ou um funcionário. Então, por exemplo, eu seleciono a unidade, clico na lupinha, o sistema traz a janela para busca de unidade e clico em pesquisar. Seleciono aquela que eu quero e clico em incluir. Eu posso também, junto com a unidade, selecionar uma pessoa específica daquela unidade. Então, eu clico na lupinha e seleciono a pessoa. Depois, clico em incluir. Não necessariamente porque eu selecionei uma unidade, eu preciso selecionar um funcionário também. Eu posso selecionar ambos ou um dos dois. Eu posso ainda clicar em excluir, caso eu não necessite daquela informação. Se eu quiser tirar aquela pessoa ou aquela unidade como único visualizador do documento. E depois que eu informei tudo, eu clico em aplicar alterações. Caso eu não queira que esse documento seja sigiloso, é só não marcar na caixa de seleção e o sistema vai trazer ali a informação como processada. Depois, clique em voltar. Então, após eu concluir a geração desse CPEX, após eu criar esse CPEX, fazer a abertura, eu preciso tramitar esse documento. Eu posso fazer isso assim que eu terminar de criar na tela, onde me confirmou ali que o CPEX foi gerado. Tem o botão tramitar, onde se eu clicar nele, o sistema já traz direto a tela de tramitação do documento, ou
eu posso, lá na tela de início, pesquisar o documento que eu acabei de gerar. No caso, foi esse aqui, esse primeiro que está aparecendo para mim. Se a lista for muito extensa, como está aqui nesse meu exemplo, e eu não conseguir encontrá-lo imediato, eu posso digitar o número do CIPEX que eu criei, o ano de criação e clicar em pesquisar. O sistema traz ele aqui para mim. Eu clico em despacho, nessa setinha, e ele traz ali novamente para mim a tela de tramitação. Vou digitar a descrição desse meu despacho, informo se a cota é sigilosa ou não. No caso, se a cota for sigilosa, deixo selecionado ali e depois informo qual funcionário de determinada unidade que vai receber essa cota. Eu vou selecionar a instituição. Como nesse caso eu coloquei que a cota é sigilosa, eu posso selecionar um funcionário que esteja vinculado a essa unidade. Senão é só deixar desmarcado. E por fim eu clico em tramitar. O sistema vem então dizer que a transação foi efetuada com sucesso e esse documento saiu da minha unidade no sistema. Se eu for pesquisar lá no início, o documento não vai aparecer aqui para mim. Uma outra forma de realizar o despacho de um documento é acessando pelo menu rápido Cota Despacho ou pelo menu de funcionalidades Cota e Despacho. O sistema vai trazer então a tela de documentos parados na minha unidade que precisam ser tramitados. Eu identifico pelo número do expediente qual documento eu vou tramitar e na linha dele eu venho aqui em Cota e Despacho. E novamente ele me apresenta aqui a tela de tramitação, onde eu vou informar a descrição, se a cota é sigilosa ou não, informar a instituição, a unidade e depois clicar em tramitar. Ainda se tratando de tramitação, o sistema também me possibilita a tramitação em massa, onde eu posso movimentar vários documentos para uma mesma unidade. Então, para realizar, eu venho aqui em Expediente e Tramitação em Massa. Eu faço a pesquisa de expediente com o número inicial e final ou o ano inicial e final. Vou pesquisar pelo ano inicial e ano final e clico em pesquisar. Ele vai me trazer a relação de documentos conforme a minha pesquisa. No caso, como eu pesquisei os documentos de 2019, ele me trouxe aqui os documentos. Eu seleciono quais desses documentos vão para uma mesma unidade. Vou pegar alguns exemplos aqui. Uns 4 documentos. No quadro acima de tramitação, eu dou a cota de despacho, que vai ser a mesma para todos os documentos, lembrando que todos eles vão para uma mesma unidade. Informo qual a unidade que vai receber todos esses documentos. O sistema vai preencher a descrição da unidade e depois eu clico em tramitar. Essa então foi a tramitação em massa e ali o sistema dá a informação de que os expedientes foram tramitados com sucesso.
Após a tramitação dos documentos via sistema, eu ainda posso gerar uma guia de remessa, caso julgue necessário. Então, para gerar essa guia de remessa, eu clico aqui no menu Expediente, Guia de remessa. Alguns campos aqui são obrigatórios, eu preciso pesquisar os documentos que vão conter nessa guia de remessa. Então, posso primeiramente pesquisar pelo ano. A data de tramitação, ela já vem preenchida, mas eu posso alterar. Data de abertura inicial e final também. Unidade remetente já vem preenchida, que é a unidade que você identificou no sistema. E a unidade recebedora. Faço a pesquisa da unidade, que eu estou tramitando o documento. E clico em pesquisar. Selecionei a unidade. O sistema preenche ali a descrição e clico em pesquisar. Ele vai me trazer os documentos que eu tramitei via sistema para essa unidade, para que eu possa gerar a guia de remessa ou não. Eu posso gerar para todos os documentos ou para algum documento, um ou mais específicos. Neste caso, eu vou selecionar todos e clico em gerar guia. O sistema vai trazer essa guia gerada em pop-up. Então, eu preciso ter certeza que o meu bloqueador de pop-ups não esteja ativado. Se estiver, é só clicar em dar permissão. Clico de novo em emitir guia. E o sistema vai gerar ali a guia de remessa com os documentos que eu selecionei para determinada unidade, onde eu posso imprimir ou salvar no meu computador. Caso você precise emitir uma segunda via da guia de remessa, você clica em Relatórios, Segunda via guia de remessa. Você precisa saber o número dessa guia, então digita o número e o ano que essa guia foi gerada. Clique em pesquisar. O sistema vai trazer a guia com o que ela apresentava, né, quais os documentos que estavam relacionados nela. Você clica em emitir. E o sistema gera o documento para a emissão dessa guia, seja ela para ser impressa ou arquivada. Uma outra possibilidade que o sistema permite é de estornar tramitações, estornar expedientes. Então, caso eu tenha realizado uma tramitação errônea, identifiquei uma unidade que não deveria, por exemplo, troquei uma unidade, eu posso fazer o estorno desse documento, pegá-lo de volta para a minha unidade. Então, como que eu faço? Clico em Expediente e estorno a tramitação. Eu faço a pesquisa de um documento específico e digito o ano. Ou eu posso pesquisar mais de um documento. Se eu, por exemplo, digitar só o ano e clicar em pesquisar. Então, o sistema vai trazer para mim todos os expedientes que foram tramitados conforme a minha pesquisa, no caso ali do ano de 2019. E eu posso fazer o estorno caso a unidade para a qual eu encaminhei ainda não tenha recebido no sistema. Tá? Então, eu posso selecionar um ou mais e clicar em estornar. Aquele documento, então, vai constar novamente na minha unidade. Se eu for na tela inicial, ali estão os documentos que eu estornei. Com os documentos na minha unidade, se eu não precisar mais movimentá-lo ou tratar esse documento e ele precisar ser encerrado, eu tenho essa possibilidade no sistema. Então, eu venho em Expediente e Encerramento. Eu posso encerrar um ou mais documentos de uma só vez. Então, eu faço a pesquisa do documento pelo número do expediente, inicial e final, se eu for, no caso, escolher mais de um documento. Se for um só,
É só clicar em expediente inicial, digitar o expediente final, o ano inicial, o ano final. No caso, como eu vou pegar um só, eu só repito os números e clico em pesquisar. Ele vai me trazer ali o documento e eu seleciono. Dou a descrição do encerramento e, por fim, clico em encerrar selecionados. Se eu for encerrar mais de um documento por vez, eu posso, por exemplo, pesquisar só pelo ano. Então, ano inicial, ano final, pesquisar. Seleciono quais desses documentos eu quero encerrar juntos. E dou a cota, lembrando que essa cota, essa descrição de encerramento é a mesma para todos os documentos. Então, digito e clico em encerrar selecionados. Ressaltando que, para ser encerrado, os documentos precisam estar na minha unidade, tanto no sistema quanto fisicamente. Após você encerrar um documento, caso você precise reabri-lo, o sistema dá essa permissão. Primeiro você precisa fazer a consulta desse documento encerrado. Então, clique em consulta expediente, faz a pesquisa do documento com o número e o ano e clique em pesquisar. O sistema vai apresentar, então, o documento que você pesquisou. Clica no botão editar, que é o primeiro ícone à frente dos dados do documento. Ele vai trazer a tela de cadastro desse documento. E aqui embaixo nós temos a opção reabertura. Clica no ícone mais para abrir as opções. Eu vou dar a data de reabertura, a descrição dessa reabertura e clico em reabrir expediente. Esse expediente, então, vai ser considerado ativo novamente no sistema. O sistema possibilita para mim acompanhar a tramitação dos documentos. Então, após eu gerar um documento e tramitá-lo para uma determinada unidade, eu posso acompanhar a movimentação desse documento pela consulta de expedientes. Então, eu posso clicar em consulta expedientes ou consulta geral. O sistema vai trazer para mim a tela de pesquisa, onde eu posso pesquisar um documento específico ou pesquisar todos de um determinado ano. Para pesquisar todos, eu digito só o ano e clico em pesquisar. Essa pesquisa pode demorar um pouquinho, porque como eu estou fazendo a pesquisa de um ano específico, o sistema vai trazer para mim todos os documentos daquele ano, gerado por todas as unidades cadastradas no sistema. Então, ele vai relacionar para a gente os expedientes gerados com a unidade, a instituição, o número de CIPEX, o ano, o status, o tipo de documento, o número do documento, caso houver, a data de abertura, horário e demais informações ali da abertura daquele documento. Eu posso filtrar esses expedientes conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, eu posso pesquisar uma unidade específica e clicar em ir. Caso eu precise, eu posso refinar ainda mais essa pesquisa, digitando, por exemplo, a data de abertura, o status. Eu vou pesquisar por status aqui. Clico no botão ir. E a cada filtro que for adicionando, o sistema vai relacionando ele aqui para mim
onde eu posso excluir depois, dependendo da minha necessidade de pesquisa. Aqui ele dá, então, os documentos. Após eu identificar os documentos que eu quero, se eu quiser acompanhar um documento específico, mais à frente, nós temos o botão Movimentos. Eu clico em Movimentos e ele me traz ali toda a tramitação realizada com esse documento, desde a sua abertura inicial até a última tramitação, que vai sempre estar no topo. Então, a mais recente, a tramitação mais recente, sempre vai ser na primeira linha. E assim eu posso, então, consultar quando foi tramitado esse documento para uma outra unidade e em qual unidade se encontra o documento que eu estou pesquisando. Nós temos também a possibilidade de alterar a senha de usuário. Então, se você precisar alterar a sua senha, você pode acessar aqui em Utilitários, Alteração de Senha, ou no menu rápido, Alteração de Senha. Você vai digitar a sua senha atual, a senha nova, repetir a senha nova embaixo e clicar em confirmar. E o sistema realiza a alteração da sua senha. Por fim, não tendo mais nada a ser realizado no sistema, para sair com segurança, basta clicar no botão Sair. Esse foi o sistema CIPEX e caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Departamento de Informática e Telecomunicações.